Alô, meus alunos da Marechal, mais uma vez nós estamos aqui dando início com a turma de vocês. Claro que eu me refiro com relação à questão das aulas gravadas, porque na aula anterior eu pedi que vocês fizessem uma atividade fundamentado nas suas experiências cotidianas e um vídeo que eu postei lá no grupo do nono ano, que vocês fizessem um texto com a seguinte temática: o seu papel como cidadão para a preservação do meio ambiente. Eu pedi que vocês elaborassem esse texto e postassem no privado para que de alguma forma fosse utilizado para o nosso sistema de avaliação. Hoje, o que me traz aqui como nosso primeiro contato nesse sistema é uma temática que se encontra no capítulo 1 do livro de vocês. No capítulo 1 do livro de vocês. Está na página 12, que é globalização. Esse tema é um tema altamente discutido, muito embora é um tema que teria aparecido no século XX. Contudo, o fato de ter aparecido no século XX não significa que na prática isso procede. O que eu estou querendo dizer com isso? Que globalização na prática está relacionado ao processo histórico do capitalismo, que está inserido dentro do processo de expansão marítima, ou seja, grandes navegações. Eu estou apresentando esse contexto para vocês com a pretensão de que você de alguma forma ligue os conteúdos que você já viu nos anos anteriores com relação à geografia e história, para que você possa fazer uma interligação entre os conteúdos. Essa é minha pretensão aqui. Contudo, nós temos que de alguma forma entender o que significa esse termo, globalização. No livro de vocês vai estar lá, globalização e mundialização. Professor, existe uma diferença com relação à globalização e mundialização? Eles estão relacionados. Quando nós falamos em mundialização, geralmente nós referimos apenas à questão econômica ou de comércio. Ou seja, mundialização é mais restrito. Ele é mais restrito porque ele só se refere a questões econômicas e comerciais. Globalização é um termo mais amplo, porque se refere ao espaço geográfico. Ou seja, de certa forma, globalização é uma integração em maior nível. E quando eu falo em maior nível, eu estou falando na possibilidade de vários elementos serem juntados. E você deve estar se perguntando, ainda eu não entendi o que é globalização. Cara, globalização, a grosso modo, para que você entenda, é a possibilidade das diversas nações partilharem de vários aspectos. Professor, ainda eu não entendi. E eu fico aqui tentando fazer com que você entenda, porque a coisa é simples. Globalização é o fato de um americano, um norte-americano, um cara que mora nos Estados Unidos, vir para o Brasil e ensinar-vos a tomar Coca-Cola.
Professor, isso é globalização? É. Que no Brasil não se fabrica a Coca-Cola, você diz, errado, se fabrica assim. Eu digo, no Brasil se reproduz a Coca-Cola, porque a receita da Coca-Cola é norte-americana. Aqui você é consumidor de uma receita norte-americana. A título de exemplo, a Coca-Cola não é brasileira. A Coca-Cola é dos Estados Unidos da América. Então, globalização é a possibilidade de você tomar Coca-Cola pertencendo a outra nação. Globalização é o fato de nós estarmos utilizando um celular Samsung, sendo este sul-coreano. Globalização é o fato de você estar consumindo uma série de coisas sem que essas empresas necessariamente sejam brasileiras. Portanto, quando eu venho trazer essa discussão, é para que você entenda que o conceito de globalização é muito mais amplo do que o de mundialização. Entendam, mundialização é restrito a economia e comércio. Globalização inclui comércio, economia, a política, a sociedade e a cultura. E a cultura, prestem atenção, e a cultura. Ou seja, é o fato de até mesmo elementos estrangeiros à nossa cultura nós incorporarmos. Eu vou lhe dar um exemplo da globalização. Você que está me assistindo, certamente, se eu lhe convidar a olhar para os seus vestes, você raramente encontrará um elemento da sua cultura. Porque tudo aquilo que nós, ou quase tudo aquilo que nós carregamos no nosso corpo, eu me refiro a tênis, a sandália, a camisa, no caso das mulheres, brincos, no caso amarradores, óculos, ou seja, tudo isso é fruto do processo de globalização. Portanto, se você estiver me acompanhando, você vai entender que a globalização foi essencial para a disseminação de vários aspectos que compõem a nossa cultura. Entendeu? Só que, professor, quando é que se inicia esse processo de globalização? Aí eu espero que você me acompanhe, porque essa é a minha pretensão. E eu já falei em entrelinhas aí, dentro da nossa primeira parte da explicação, que a globalização advém com o processo das grandes navegações. Professor, o que é grandes navegações? Você deve ter trabalhado lá em História esse conteúdo em anos anteriores. O professor de História deve ter dito que esse processo ele se dá pela busca de rotas alternativas para as Índias. Professor, o que é que tinha nas Índias que os europeus buscavam? Aí eu digo, especiarias. Professor, o que é especiarias? São produtos que só tinham na Índia e região, como nozes, pimenta e outros que eram comercializados na Europa com altos lucros. Então, em busca
em busca de uma rota alternativa, já que a rota habitual teria sido prejudicada por um determinado povo que ali se fixou como império, é que os portugueses, inicialmente, posteriormente espanhóis, mais tarde franceses, ingleses, vão buscar uma rota alternativa. E nessa busca da rota alternativa, começam a entrar em contato com diversos povos, globo terrestre afora. E é nessa busca de uma rota alternativa que se dá o processo de globalização, ou seja, a troca, a agregação de culturas. Então, essa fase inicial da globalização está atrelado a uma coisinha chamada capitalismo comercial. Ou seja, é o capitalismo em sua forma primitiva. É o capitalismo fundado nas relações comerciais. Quando for mais adiante, nós trabalharemos as várias facetas do capitalismo, mas não é o nosso conteúdo agora, nesse exato momento. O fato é que de Ocidente a Oriente, o mundo foi integrado dentro deste processo. O mundo foi integrado dentro deste processo, conhecido como processo de globalização, que eu trago aqui para o quadro essa anotação e eu gostaria que você prestasse atenção. Processo de integração. Quando eu digo processo de integração, eu estou me referindo que foi um processo, não foi um fato em si. Ou seja, para traduzir melhor para um português talvez mais acessível, eu vou falar é um processo de integração social. Processo de... O lápis está com um problema aqui. É o processo de juntamento social, político, econômico e cultural entre as diversas partes do globo terrestre. De juntamento, professor, ou seja, é um processo em que as sociedades do mundo todo se juntam socialmente, politicamente, economicamente e culturalmente. Então, eu dei exemplo aí da roupa, eu dei exemplo de Coca-Cola, eu dei exemplo de lasanha, eu dei exemplo de várias coisas que não fazem parte do nosso universo cultural, mas mesmo assim nós estamos inseridos dentro desse processo. O fato é que essa expansão marítima vai ter a necessidade de dividir o mundo em Oriente e Ocidente. É claro que você já viu isso em geografia, lá em anos anteriores. O mundo se divide em Oriente e Ocidente. O professor de geografia deve ter dito em vocês em algum momento. Eu espero que você tenha decorado ou aprendido. Oriente está a leste do meridiano de Greenwich. Ocidente está a oeste do meridiano de Greenwich. Aí você diz, professor, onde é que fica esse meridiano? Aí eu digo, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério leste e hemisfério oeste. E por que Greenwich? Porque ele passa em cima do observatório de Greenwich, na cidade de Londres. Lá no primeiro ano nos encontraremos novamente com o meridiano de Greenwich, só que agora como base de cálculo de fuso horário. É uma outra questão, mas por enquanto fiquemos apenas em globalização. Pois bem, pessoal, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, mas para não perder o hábito, e eu peço vocês aqui atenção,
eu gostaria que vocês respondessem, lá vai o golpe, respondessem duas questões da página 16 e 17. Fotografem a resposta e postem no privado, ok? Então, a aula de hoje só foi isso e até a próxima aula. Espero que tenha sido uma boa aula e bom estudo.